Atenção! O poderoso, o imbatível, o premiado está de volta. Sábado, 1 da tarde e domingo, 9 da manhã. Ora, calem-se! Esse pica-pau! Bom dia. União Europeia quer aumentar munições para ajudar a Ucrânia. Especialista causa polêmica ao falar sobre paz mundial na União Europeia. Fala sobre questões ambientalistas causam repercussão na União Europeia. Essas e demais notícias você vai ver hoje no Jornal da Manhã, especial União Europeia. O dia começou hoje bem polêmico, com a nossa equipe trazendo fortes informações da entrevista com a historiadora que nos contou a definição da União Europeia. Confira! Bom dia, Michele, bom dia, Bianca, bom dia a todos que estão assistindo o jornal. Hoje eu vou falar sobre a União Europeia. Quando falamos da União Europeia, falamos de um bloco ousado, antigo e avançado. Hoje temos 28 países dentro desse bloco, sendo ao todo 50 países. Em 2010, foram aceitos mais 10 países novos ao bloco. Falando que a União Europeia é a mais avançada do mundo, pois o seu histórico ele é antigo. O processo do surgimento da União Europeia começou no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Os países europeus estavam fragilizados e surgiram a primeira associação para os países europeus, que foram criados em 1952, chamado de SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Os países componentes foram a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Conseguiram eliminar as tarifas alfandegárias, que foram o principal objetivo deles. Depois de um tempo, frutificou, foi a base da criação da União Europeia, que começou em 1957, porque a de 1952 foi um processo. A 1957 foi o Tratado de Roma, com os 6 países da SECA, que agora vem um trabalho com 4 liberdades, que trabalham com isso, que é a livre circulação para mercadorias, pessoas, capitais, ou seja, dinheiro e serviços. Daí começa a ganhar corpo, começou a ganhar corpo na União Europeia. Depois de um tempo, em 1957, que foi o surgimento todo da União Europeia, porque em 1952 foi um processo para que chegasse à fundação mesmo da União Europeia. Aí, em 1957, veio o Tratado de Roma, com os 6 países do SECA, e ele vem trabalhando com 4 liberdades. Essas 4 liberdades foram livres, circulações para mercado, pessoas, capitais, ou seja, dinheiro e serviços. Daí começa a ganhar corpo, foi o primeiro mercado estabelecido no mundo. Depois disso, veio o Tratado de Maastricht, que fez conhecer a União Europeia como ela é hoje. E depois da Maastricht, como podemos conhecer como ela, união política e união humanitária. Depois do Tratado de Maastricht, que fez conhecer como ela é hoje, um governo político, uma união política humanitária que aconteceu em 1992, o objetivo de criar um governo único, um exemplo, o euro, que começou a circular no ano de 2000. Um símbolo maior da União Europeia fica em Bruxelas, que lá onde são discutidas várias coisas entre eles, e cada país que estão lá tem um componente de responsabilidade, de representante, para poder organizar tudo lá.
A cada 5 anos vai renovando cada pessoas que estão lá, representantes, para que possa ter uma administração melhor. Esses componentes, né, esses responsáveis para se eleger a cada 5 anos, precisa ter as seguintes formas: de ser um Estado capitalista, né, uma economia do mercado, ter uma democracia estável e respeitar o Estado de Direito, respeitar os direitos humanos e ser aceito, né, por todos aqueles que estão lá. As políticas ambientais, eles observam muito, não só dentro, mas como fora também, que eles, para poder exportar, ou para poder vender, ou para gerenciar negócio, eles avaliam muito, né, essa questão das políticas ambientais. Obrigada pelo convite e agora fico com vocês aí no estúdio Misaele e Bianca. Muito obrigada pela participação, Ilahana. Trouxemos também uma entrevista ao vivo com a nossa repórter Lavínia, para nos falar um pouco mais sobre as questões da União Europeia. Lavínia, como estão as coisas por aí? Boa tarde, Misaele. Boa tarde, Bianca. Estou aqui hoje com o historiador Matheus, que vai vir nos contar um pouco sobre questões comunitárias na União Europeia. Boa tarde. Os poderes e responsabilidades da União Europeia estão concedidos nos tratados de 1957, 1992 e 2007, tendo de 57 como o Tratado do Funcionamento da União Europeia, o de 92 da União Europeia em si, já estabilizada, e o de 2007 sobre o Tratado de Lisboa. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Muito obrigado pelas informações, Lavínia. Vamos agora para o rápido comercial. Voltamos já já. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Olá, estamos de volta. Devido a muitos questionamentos, pessoas se perguntam qual é o posicionamento da União Europeia sobre as questões ambientais. Por isso, trouxemos uma entrevista com nosso outro historiador para nos responder essa pergunta. É com você, Domitila. Bom dia, Bianca. Bom dia, Misaele. Hoje eu estou aqui com o historiador Luiz Guilherme. Nós vamos falar sobre as questões ambientais frente à União Europeia. Os cidadãos europeus beneficiam com as normas ambientais mais elevadas do mundo. A União Europeia e os governos nacionais estabeleceram objetivos claros para orientar as políticas ambientais, com o apoio de programas de investigação, legislação e financiamento específico. Agora eu quero saber de você, o que você sabe sobre as questões ambientais frente à União Europeia. São enviados esforços em muitas frentes para proteger as espécies ameaçadas em zonas naturais na União Europeia. Eles garantem a segurança da água potável e das águas balneárias. Estão tentando melhorar o ar e a gestão de resíduos e reduzir os efeitos de substâncias químicas perigosas. Muito obrigada pela sua participação. Incrível! Muito obrigado pela sua informação, Domitila. Vamos agora diretamente da França, para entendermos um pouco mais sobre questões do mercado da União Europeia. É com você, Beatriz. Bom dia, Bianca. Bom dia, Misaele. Estamos aqui hoje com Juliana, a historiadora, para falar um pouco sobre a União Europeia, que a questão mais da economia. E aí, o que você entende, Juliana, sobre a União Europeia, sobre a economia? Olá, Beatriz. Olá, pessoal. Bom, a União Europeia ela é composta por somente um mercado, composta por 27 países, e recentemente o PIB comprovou que os bens produzidos por esses 27 países chega a aproximadamente 14 trilhões de dólares. Muito obrigada, pessoal. E com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Beatriz.
Vamos para mais um rápido comercial. Voltamos já já. Novo Uno com poder acelerador. Imbatível nas manchas mais difíceis, até no ciclo rápido. Olá, estamos de volta. E para finalizar, vamos agora para a pergunta que nossos telespectadores mais fizeram. A mais polêmica de todas, sobre a paz mundial. É com você, Vivian. Bom dia, Bianca. Bom dia, Misael. Estamos aqui com o historiador Jonathan para falar um pouco melhor sobre o posicionamento da União Europeia em relação à paz mundial. Olá, John. Olá, Vivian. Bom dia a todos. E falando um pouco sobre essa questão da União Europeia e o seu posicionamento com a paz mundial, em relação à paz mundial, ela acaba por ter uma fama boa porque ela conseguiu assegurar mais de 1000 séculos de paz, estabilidade e prosperidade. E sem contar que ela consegue ainda desempenhar um papel bem perceptível na questão da diplomacia, ainda conseguindo promover alguns benefícios como a própria democracia, o direito do Estado e as liberdades fundamentais. E sem contar que em 2012 a própria União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz por esse desempenho dela nesse domínio. Obrigado, Jonathan. É que você veio no estúdio. Muito obrigado, Vivian. Bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Ficamos por aqui. Até amanhã no Jornal do Amanhã. Muito obrigado, Vivian. Vai. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Vivian. Bem... Vai, pera. É muita gratidão, Vivian. Até amanhã no Jornal do Amanhã. E tem um rato gritando. De Roma, com os 6 países da SECA, que agora vem um trabalho com 4 mil. Pedindo socorro. Nada Até meu pai. Não, se fosse uma... Cobra? Você gosta de cobrar? Trouxemos também uma entrevista ao vivo com a nossa repórter Lavínia para nos falar um pouco mais sobre as questões da União. Vai, balança a cabeça. Agora fale, boa tarde, ou bom dia. Boa tarde. Cadê o cameraman?